Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender como envelhecer um trilho. Então eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês, técnicas básicas. Eu vou começar experimentando essa caneta da Woodland Scenics, que é um Track Painter, uma caneta cor ferrugem, Rusty Nail, tá ok? Vou aplicar ela na lateral dos trilhos. Essa caneta facilita o trabalho porque ela encaixa lá e a gente simplesmente chacoalha e já tem a saída da tinta. Então esse pequeno trecho já dá pra gente ter uma base boa do efeito de ferrugem que ela vai fazer na lateral dos trilhos. Tá? Vocês conseguem notar aqui. Não precisa ser uma cobertura perfeita, mas o ideal é que fique enferrujado. Um pano, assim na ponta do dedo, a gente já pode tirar todo o excesso de tinta da parte superior. Como vocês podem observar, a parte superior foi limpa, a tinta ainda estava fresca. E as laterais estão bem marcadas de ferrugem. E o topo dos pregos de fixação também. Segundo passo. Eu vou aplicar com um pincel mesmo, pode ser feito com aerógrafo. Um preto e uma cor marrom aqui que se chama madeira nova da Vallejo, acrílicas. A esmo em alguns dormentes. O preto é para tirar esse brilho do plástico original e o marrom para já dar uma cara de alguns trilhos aleatoriamente na cor de madeira mesmo. Então aqui diluí um pouco d'água. Eu venho aqui diluo bem o meu preto. A tinta está muito aguada, eu vou tirar essa cara de plástico. Eu vou fazendo aleatoriamente, tomando cuidado para não pintar de novo o trilho. Fazer esse trecho aqui todo. Prestar bastante atenção sempre aqui na cabeça dos trilhos. Onde a gente pode esquecer de pintar. Não pode esquecer de pintar. Eu não sei se dá para notar na câmera, mas observa a tinta fosca preta. A diferença para tinta brilhante, olha. Aqui é um trilho que eu não pintei. É um trilho que eu já passei uma leve camada de preto fosco. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Dou uma umedecida no meu pincel. Venho aqui para o tom amadeirado. Pode até ter um pouco do preto junto, não tem problema. Isso aqui vai ser feito bem delicadamente a esmo. Então a gente pode escolher alguns. Que eu não vejo o trilho sempre como uma coisa totalmente homogênea, né? Tem gente que pinta com aerógrafo e às vezes acaba ficando tudo muito igualzinho, na minha opinião, né? A gente pode dar sempre uma clareada aqui nas laterais. E manchar mesmo. Negócio aleatório. Não se preocupem que depois nós vamos vir com os outros efeitos, tá? Para tirar toda essa carona de manchado aí. Uns mais, outros menos. Agora isso secando, vocês vão ver que já vai ficando outra cara. Agora eu venho com um tom de cinza e vou fazer um washed. O que é um washed? É uma tinta bem aguada, uma ou duas gotas de tinta apenas. E ela bem diluída. Vou fazer um lavado nos trilhos. Olha, ela é bem diluída, tá? Olha, quase transparente, a tinta escorre muito. Eu venho aqui e simplesmente aplico. Sem me preocupar muito também. A gente não precisa se preocupar muito com a base, porque eu tô fazendo essa técnica antes de lastrear. Então, esse tom acinzentado, ele vai entrar na escultura do trilho. Trilhos bons costumam ter as ranhuras da madeira, né? Os veios da madeira. A gente simplesmente vai aplicando. Isso já vai dar uma cara mais homogênea entre o preto que a gente aplicou e o tom amadeirado. Tá? Você pode ver que o trilho vai perdendo aquela cara de brinquedão. Já vai ficando uma coisa bem mais real. Tá vendo? Ele é bem escorrido.
O quarto passo, vou fazer um realce da escultura dos trilhos com um cinza esverdeado e um cinza claro, no formato de dry brush mesmo. Então basicamente a gente bate o pincel na tinta, um pouquinho, raspa ele num pano até ele ficar praticamente seco, não sair nada, e vem aqui trabalhando com a mão bem leve para dar e de volta bem leve, para ir dando o realce da escultura do trilho. Olha, a gente pode começar a notar os veios da madeira. Pode ir mesclando com o tom mais esverdeado. Esse tom é um pouco mais escuro mesmo, então a gente nota menos. E vem chamando todo a pintura de baixo para um realce maior das bordas e etc. O pincel deve estar bem seco, tá? As laterais aqui, as cabeças dos trilhos. E a gente vai tendo esse efeito aqui. Tá vendo? Já parece uma madeira bem mais desgastada. E eu posso usar a mesma técnica do dry brush, mais sutilmente, com a mesma madeira nova, para representar alguns vincos pequenos de dormente, que eventualmente possam estar expostos como madeira nova mesmo. Bem sutil. Principalmente alguns cantos, algum trilho que você achar que carregou muito no cinza. Então você pode trazer de novo um pouco de volume, né? Você fala, é muito trabalhoso fazer isso num trilho, mas não é rápido, é rápido. Depois que você pega a mão, você faz trechos enormes, assim, em minutos, tá? E o resultado final é muito conveniente. Vocês vão perceber que fica outra cara, né? A gente pode escolher uma madeira ou outra para dar de novo aquela cara de madeira nova. Não se esqueçam que depois aqui a gente ainda vai ter lastro, né? Então muito do nosso trabalho acaba desaparecendo com aquela impressão toda do lastro. Óxidos. Eu vou pegar uma tinta cor ferrugem. Esse no caso é uma cor tinta couro vermelho. Uma gotinha e um pincel bem fino. Bem fino mesmo. E a gente vai trabalhar os detalhes de todas essas cabeças aqui, que é onde realmente oxida, né? O importante é a tinta tá bem aguada, então a gente vai dar umas batidinhas. Se tiver algum lugar do trilho que aquela caneta que a gente usou não tenha coberto, é uma segunda fase então da gente oxidar, olha, o trilho no pincel. É rápido, tá? Aqui, por exemplo, uma tala de junção. E é tudo uma coisa que não precisa ser feita de forma perfeita, porque é o que eu falei, ainda vem lastro, tá? Ainda vem um monte de detalhes, pigmento. Mas olha que legal que vai ficando, vai tirando aquela cara de plástico, né? Uma coisa bem mais factível. Depois que essa tinta seca, ela seca fosca, e a gente tem uma noção bem mais real. Olha, aqui que eu não tinha pintado, por exemplo, só entro com o pincel e venho trazendo todo o tom ferrugem, já aproveitando para pegar nas cabeças dos fixadores aqui. Eu apliquei mais um wash, uma tinta bem aguada, escura de novo, e consegui ressaltar bem os veios da madeira. Agora vamos esperar secar. Aqui uma técnica simples de lastreamento. Fazer um pedacinho só para vocês verem. Eu uso essas bisnaguinhas de mostarda.
Estou usando o lastro da Woodland Scenics. E basicamente a gente só despeja. Eu aprendi assistindo um outro vídeo de um senhor inglês, que a gente não precisa ficar se matando para tirar o lastro da linha. Quer ver como que ele fazia? Ele fazia simplesmente assim, ó. Pegava um pincelzinho e só ia dando uns toques. Olha como o lastro vai se acomodando aqui. E é lógico, depois com um pincel chato, a gente pode ir espalhando e dando formato na lateral da linha. Aqui, pessoal, vou pegar um tufinho que eu fiz de grama estática e vou enfiar pelo espaço ainda dos dormentes sem lastro. Esse aqui acho que no caso está um pouco grande, mas é uma técnica que a gente pode usar para não ficar aquele tufo de grama extremamente por cima da pedra. Então você pode enfiar com cuidado e depois dar mais uma lastreadinha só nessa região. Mas tá vendo? Aqui a graminha fica bem mais real, porque só saem uns pedacinhos do mato lá de dentro da pedra. Aqui eu vou simplesmente umedecer com álcool comum, umas gotas aleatórias só para quebrar a tensão superficial, depois da cola cênica. Eu podia borrifar isso aqui, seria até melhor, mas o pedaço é tão pequeno que eu vou umedecer com álcool assim mesmo no conta-gota. E depois é o mesmo processo com a cola branca, tá ok? Isso aqui vai impedir das pedras se moverem na hora que a gente borrifar a cola branca. Álcool comum. Aqui, pessoal, tenho cola diluída. Joguei num potinho. Então a gente vai pegar com um conta-gota ou numa quantidade maior e simplesmente encharcar essa região toda, sem se preocupar muito. Vocês podem perceber que por causa por ela estar umedecida com álcool já, a cola ela entra no meio do lastro sem mover o lastro de lugar. E agora é paciência para limpar, desculpa, para esperar secar e observar se eventualmente tem algum lugar do trilho onde o lastro ficou apoiado. A hora boa de tirar é agora, para depois evitar descarregamentos. Bom, agora eu preparei um pouquinho de tinta cor ferrugem acrílica e vou dar uma leve orografada nas laterais. Uma leve passagem. Para simular um pouco o efeito da passagem do trem. É isso. Pessoal, obrigado. Foi muito legal estar com vocês hoje. Então, basicamente, pintar o trilho de preto fosco ou passar um verniz fosco. Se não tiver lastreado, a gente pode botar uns tufinhos de grama antes do lastro. Quando a gente aplicar o lastro, umedecer com um spray álcool isopropílico para quebrar a tensão superficial e uma mistura 50% água, 50% cola, gotinhas de detergente e esperar secar. Pintar com aerografia ou com pigmento toda a lateral cor ferrugem.
Aplicar pigmento tom mais escuro no centro dos dormentes. Variar a pintura de alguns dormentes com tons de madeira, tons de cinza e tom de esverdeado. E depois disso tudo pronto, a gente fazer um lavado, um washed, com um marrom bem escuro, quase preto, para realçar os vincos da escultura. Vocês podem observar aqui que já secou um pouco, ó. Não dá para ver. Como o washed seco fica uma impressão bem legal. Então, obrigado e basicamente é isso. Boa noite.